Olá a todos, começando esta nova aula, lembrando um pouquinho, rememorando o que vimos na aula anterior. Na aula anterior a gente continuou vendo o empreendedorismo como um processo inovador, ligado à inovação. Nós vimos como o empreendedorismo como um enredamento, como uma imbricação, como uma participação ativa de vários protagonistas. Entre eles, nós vimos um protagonista especial, que foi o caso da Universidade de Stanford. Vocês estão lembrados? Falamos sobre o parque tecnológico em volta de Stanford, falamos sobre a HP, sobre a Varia, sobre o sucesso dessas empresas ainda na década de 50, quando elas foram para Stanford, quando tiveram suas ações lançadas na Bolsa. Então, nós vamos falar sobre a incubadora de empresas, retomando essa temática, né, da incubação de empresas, das empresas ligadas à universidade, essa ferramenta da incubadora de empresas como peça importante, como instrumento importante do processo de empreendedorismo. E vamos falar de Brasil agora, depois de visitarmos a Califórnia, depois de visitarmos a costa leste dos Estados Unidos, vamos voltar aqui para o nosso país, onde nós temos uma experiência de incubação de empresas que vem desde a década de 70, várias das nossas universidades federais, elas têm as suas incubadoras de empresas. É o caso da Universidade Federal Fluminense, a UF, o caso da Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que possuem as suas empresas, as suas incubadoras de base tecnológica. Nós achamos que a forma mais interessante de falar sobre essas experiências é trazer as pessoas que participam dessa experiência para conversar com vocês. Imaginamos que seria muito mais vivo, muito mais interessante e daria uma ideia muito mais clara do que nós aqui tentando explicar alguma coisa que as pessoas que participam dessa experiência têm condições de falar mais de perto, com mais propriedade. Então, hoje nós vamos ter uma sequência de entrevistas a partir desta aula de hoje, mas vamos inaugurar essa sequência trazendo hoje para vocês, para conversar com vocês, o Marcelo Cunha. Marcelo Cunha, ele trabalha na incubadora de empresas da COP, o UFRJ, né? E a COP é a pós-graduação em engenharia da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. O Marcelo Cunha, ele é assessor de marketing da incubadora de empresas, né? Da COP UFRJ. Trabalha na incubadora desde o seu início, lá nos idos de 1994. Ele costuma se dizer quase um patrimônio da incubadora, faz parte ali dos móveis e utensílios, e vocês vão ver que o Marcelo vai colocar com muita propriedade, com muita clareza, o que é a incubadora de empresas de uma forma geral e apresentar o caso em particular da incubadora da COP UFRJ. Então, vou deixar vocês com o Marcelo Cunha. Como o professor Henrique estava falando, a experiência de Stanford causou vários frutos ao redor do mundo e o Brasil começou a pensar nesse tema de empreendedorismo, de parque tecnológico, na década de 70, no final da década de 70, onde nós estávamos saindo do milagre econômico, os grandes empregos estavam começando a acabar, e o que fazer com o povo empreendedor, ou como estimular o empreendedorismo dentro do Brasil. E aí o Brasil, olhando para a experiência de Stanford, né, que começou na década de 50, começou a pensar que poderiam ter uma ferramenta que apoiasse a criação de empresas, apoiasse essas pessoas, apoiasse o empreendedorismo. E essa ferramenta se chamou incubadora de empresas. No Brasil, ele começou no final da década de 70, apoiado pelo próprio governo, em algumas experiências ligadas à universidade. A universidade teve um papel importantíssimo para a criação da cultura empreendedora no Brasil e nessas ferramentas, no desenvolvimento dessas ferramentas. Muitas pessoas falam que a universidade não é empreendedora, muito pelo contrário, a universidade por si é uma instituição empreendedora e apoia a criação disso.
Então tivemos algumas experiências em Campina Grande, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Campinas, em São Paulo e no Sul, algumas experiências. E passou a década de 80, no início da década de 90 houve o grande boom de incubadoras no Brasil. Para ter uma ideia, na década de 70, até meados da década de 80, nós tínhamos 10 incubadoras no Brasil. No início da década de 90, passamos a 80. No meado da década de 90, em torno de 94, passamos a 150 incubadoras no Brasil. Então, isso mostra que nós temos um campo fértil de empreendedorismo, pessoas pensando em negócio, pessoas pensando em inovação, porque esses projetos eles começaram ligados à universidade, consequentemente ligados à inovação. Isso é uma coisa importante, né? É uma coisa que o país precisa para dar um grande salto empreendedor, é a inovação, é o conhecimento, é criar empresas baseada nisso, baseada na inovação. Então esse foi o grande início das incubadoras no Brasil. Tivemos várias experiências e na década de 90, em 94 surgiu a incubadora de empresas da COP, que foi uma ideia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a COP, que é um centro de pesquisa na área de engenharia, que sempre teve como o seu próprio espírito dentro da sua concepção o empreendedorismo como base, como vertente. E aí decidiu-se ter uma incubadora de empresas. O que seria isso? O que seria essa incubadora? Né? O que seria essa ferramenta de apoio ao empreendedorismo? Seria você pegar pessoas que tivessem ideias de negócios, ideias de inovação e apoiasse essas iniciativas. De que forma, né? E aí começou a haver várias experiências ao redor do mundo. Os Estados Unidos tinham algumas experiências onde os alunos tinham salas dentro da universidade com bolsas e com apoio. Algumas experiências na Europa, onde construíram-se prédios, onde a empresa podia se instalar. E o modelo no Brasil foi um pouco das duas coisas. Nós tivemos apoio do governo, CNPq, de algumas instituições, FINEP, etc., de apoiar a construção de prédios onde pudesse se instalar essas empresas. Né? As empresas poderiam ter um espaço físico para poder instalar as suas operações e ter um apoio com recursos, um apoio com assessorias, um apoio com inteligência complementar na empresa. Foi assim que começou esse movimento de incubadoras. Hoje, 2007, nós temos ao redor de 450 incubadoras hoje no Brasil. Na Europa nós estamos falando de 900, nos Estados Unidos já passou de 1.000. Então isso passou a ser um movimento que hoje é realidade, realmente, podemos falar que é uma ferramenta eficaz na criação de empresas, na criação de emprego, na criação de renda, ou seja, reverter benefícios para a própria sociedade, para a própria universidade, para o crescimento do país e para o desenvolvimento do país. Essas experiências trouxeram alguns estudos hoje feitos dentro das universidades sobre empreendedorismo focado em jovens, focado em pequenas empresas, ou seja, então as incubadoras de empresas passaram a ser ferramenta, passaram a ser ambiente de estudo de acadêmicos, passou a ser ambiente de estudo de pessoas que querem olhar esses small business, olhar esses pequenos negócios, saber como lidar com isso. Por exemplo, ontem eu tive um contato com alunos que queriam fazer pesquisas com empreendedor jovens, procurando uma incubadora. Ou seja, passou a ser um celeiro de inovação, um celeiro de empreendedores jovens, um celeiro de conhecimento, um celeiro de desenvolvimento de pesquisas. Isso passou a ser incubadora. Isso é a realidade das incubadoras hoje no Brasil, né? Eu acredito que esse empreendedorismo, cada vez mais essa necessidade que nós temos, como eu havia falado, os empregos grandes, as grandes empresas hoje acabaram, não existe isso. O que você existe no Brasil? Pequenas e médias empresas que trabalham focada no conhecimento, focado na inovação, focado no conhecimento. Ou seja, são pequenas empresas onde o diferencial do mercado é o conhecimento, a inovação. Ela ela passa a ser uma realidade diferente dentro do Brasil. A realidade é essa que cria empregos de alta qualificação, porque nós estamos falando de pessoas com mestrado, com doutorado, criando empresas, então empregos de alta qualificação, inovação, porque muitas vezes essas empresas elas nascem de teses de mestrado, teses de doutorado,
muitas vezes elas interagem com universidades, trazendo inovação desenvolvida dentro da universidade para o mercado. Então isso passa a dar uma realidade nova, uma cara nova para o Brasil. Cultura empreendedora, né? A questão da construção da cultura empreendedora. Hoje é uma realidade no Brasil a cultura empreendedora, né? Todas essas ações de incubadoras de empresas, de parque tecnológico, ou seja, ações dentro de universidade, ambientes onde interagem empresas e a universidade, todas essas iniciativas criaram no Brasil uma realidade empreendedora. Algumas instituições, como o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio a Pequenas Empresas, o próprio CNPq, que é o centro que apoia pesquisas no Brasil, a FINEP, que é um órgão ligado ao governo, que apoia, uma financiadora, que apoia projetos. Então, todas essas instituições apoiaram o governo, as universidades, passaram a criar um ambiente propício para a cultura empreendedora. E aí é só você olhar para dentro das próprias universidades, a quantidade de professores que hoje estão dando cadeiras de empreendedorismo, a preocupação dentro das próprias instituições, dentro das próprias empresas, porque, na verdade, ser empreendedor é diferente de ser empresário. Então, na verdade, você pode ser um empresário e não ser empreendedor. Ou você pode ser empreendedor e não ser um empresário. Você pode ser um funcionário empreendedor, um professor empreendedor, um médico empreendedor. Então, vemos várias realidades no dia a dia, ou seja, o Brasil hoje é uma realidade, a cultura empreendedora é uma realidade dentro do Brasil. Eu diria até um pouco mais, é quase uma necessidade, porque se nós queremos fazer um país diferente, ou se o Brasil precisa de algumas modificações, a cultura empreendedora é um grande acelerador nesse processo. Você ter jovens pensando na cultura empreendedora ou no empreendedorismo desde o seu primeiro dia da universidade, isso é importante. O que nós vamos estar fazendo diferente no Brasil? Então, todas essas experiências de incubadoras, parques e outras experiências de apoio ao empreendedorismo, à inovação, à criação de empresas, vêm a corroborar com toda essa cultura que hoje você tem no Brasil. Existem alguns órgãos internacionais que fazem pesquisas onde mede-se essa cultura empreendedora nos países. Existem empreendedorismo que é sobre demanda, existe empreendedorismo que é sobre necessidade, mas o mais importante precisamos fazer alguma coisa diferente. O empreendedor é essa pessoa que acredita em alguma coisa diferente, põe esforço, põe fôlego, põe sonho, e é isso que faz a diferença, é isso que faz esses países que hoje nós chamamos de primeiro mundo, terem crescido. Eles apoiaram o empreendedorismo desde o início, ou bem no início das suas ações. Então é isso que o Brasil precisa fazer, é isso que nós precisamos fazer com todas essas experiências, com todas essas ações. Você cada vez mais, pode ser em setores tradicionais, em setores inovadores, no terceiro setor, ou seja, precisamos ter essa cultura latente em todos os níveis da sociedade, em todas as instituições da sociedade. Ao longo desses anos, trabalhando com pequenas empresas, trabalhando com incubadoras de empresas, nós temos várias experiências. Hoje, a incubadora de empresas da COP, ela está desde 94, ou seja, nós temos são 13 anos, completando quase 14 anos de ação trabalhando com pequenas empresas. A incubadora, só um breve histórico e como funciona a incubadora de empresas da COP. Nós temos 2 prédios na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus do Fundão, onde nós temos a capacidade de até 27 empresas, instalar fisicamente 27 empresas com todo um ambiente de uso comum, como sala de reuniões, auditório, showroom, salas de treinamento, toda uma necessidade que uma pequena empresa teria e que dificilmente investiria, né? Uma pequena empresa investir em salas de reuniões, auditórios, isso não é a realidade do Brasil. Então a incubadora ela passa a ter isso, passa a ter essa infraestrutura necessária para a empresa. E o que acontece? Empresas, no caso da incubadora da COP, são empresas de base tecnológica voltada para a inovação. Isso é a necessidade, ou melhor, é o pré-requisito para entrar na incubadora. E aí você tem o quê? Você oferece, além dessa infraestrutura física, serviços complementares. Eles têm um douto saber muito grande, mas a gente traz o quê? Conhecimento da área de negócios, marketing, finanças, contabilidade, área jurídica, área de recursos humanos, área de gestão. A gente traz essas informações complementares à empresa. E essa experiência desses 14 anos, quase 14 anos, trouxe muitas observações que
que nós fazemos hoje das empresas, né? Nós temos casos de sucesso, obviamente, mas isso faz com que a gente perceba como é que está a cultura empreendedora, como é que está a cabeça empreendedora dos jovens, que a grande parte das empresas nascem por jovens hoje dentro da incubadora. Nós temos jovens de 20, 25, 30 anos montando empresas. E nós temos problemas do dia a dia da empresa, né? A primeira coisa, elas às vezes nascem com muitos sócios. Isso é uma realidade das empresas, onde você vai buscar a complementariedade do conhecimento. Isso é um problema, porque muitas vezes eu digo que sociedade de empresa é mais do que casamento. Você fica mais tempo, seu sócio, você fica com a esposa. Só que não tem um namoro para poder ajudar no dia a dia. Então isso é um problema. Você imagina você discutir com seu sócio e ter que fazer com que o seu par pense igual a você. Isso é um grande problema, isso é uma realidade nas pequenas empresas, é essa questão societária. Então você começa a perceber que depois desse passo, o que é? É amadurecer o produto. Todas essas empresas nascem, e é muito comum, pessoas que vêm da área técnica, serem apaixonadas pelo produto. E aí a primeira regrinha lá de marketing é o quê? É você estar preocupado com o que o seu cliente quer, e não com o que você está desenvolvendo. Você tem que fazer essa adaptação. Todos focam no produto, todos focam na tecnologia, e o cliente fica segundo plano. Então esse é o trabalho de uma incubadora, esse é o trabalho de começar a transformar, aí sim, o empreendedor em empresário. É ele passar a entender essas questões e lidar com isso, e como lidar com isso. Esse é o papel, por exemplo, de uma incubadora, que é fundamental na criação. É você auxiliar naquele momento que ele tem que amadurecer a empresa, aprender a lidar com os sócios, aprender o que é o dia a dia, custos fixos, custos variáveis e coisas assim. E ele ter que aprender a adaptar o seu produto ao mercado, porque tem um outro cara lá que quer comprar, mas você precisa adaptar isso bem. E a gente tem experiências. Uma vez teve um empresário na incubadora que quando bateu lá e nós estávamos conversando, ele disse: não, meu único problema vai ser de dizer que meu produto está na rua. Depois que eu fizer isso, todo mundo vai querer consumir. Ele demorou 2 anos para fechar o primeiro contrato, só para você ter uma ideia. Então isso é a realidade, é fazer essa adaptação. Por outro lado, nós temos outras empresas onde em 2 anos saíram de faturamento 0 a faturar 2 milhões. Jovens que começaram a sua formação, era tão grande o conhecimento técnico, que com pouca ajuda da área de negócios e a visibilidade, que é uma coisa que a incubadora traz como grande benefício, é visibilidade. Porque uma empresa pode estar no centro da cidade, num prédio, ou estar numa incubadora, onde você tem visitas, você tem assessoria de imprensa, você tem várias coisas que levam ela ao mercado ou fazem ela botar a cara na rua. E aí, o que acontece? Apoiou toda essa criação, e essas empresas saíram do 0 a 2 milhões em pouquíssimo tempo, com toda essa força desse amadurecimento que era necessário e que a incubadora apoiou. Nós temos projetos que foram para a incubadora porque precisavam estar vivos junto da universidade, porque era um conhecimento, uma parte do conhecimento estava na empresa, uma parte do conhecimento estava na universidade, então foi fundamental. Então essa proximidade da cultura empreendedora, das empresas e da universidade é fundamental, porque isso pode ser o grande diferencial e o grande ponto de maturação e de crescimento para a empresa. Então, várias experiências, não só na incubadora da COP, como incubadoras do Nordeste, todos esses sensores que passam e dão multa na gente, quando a gente passa, nasceu dentro de uma universidade lá no Nordeste, há 10 anos atrás. Então, nós estamos falando de empresas que desenvolveram produtos que hoje nós usamos no nosso dia a dia, que é a nossa realidade. Então, isso, se você pensar, todas aquelas impressoras de automação comercial nasceram numa empresa de uma incubadora de Curitiba, onde ela desenvolveu uma impressora para telex e botou no mercado. Quando ela botou no mercado, chegou o fax. E o que fazer com aquilo? Com a alta capacitação deles, eles pegaram aquela impressora de telex, transformaram para impressora de automação bancária e hoje dominam o mercado de automação comercial. Hoje você pode ir em qualquer padaria e pagar no cartão exatamente porque essa empresa desenvolveu uma tecnologia que era possível para pequenas empresas. Então isso passa a ser uma realidade
Claro que nós temos experiências, por exemplo, na incubadora da Copa nós tivemos uma empresa que fechou no seu primeiro ano, final do seu primeiro ano, exatamente por uma briga societária, onde os sócios dividiram a empresa por partes iguais, só que cada um tinha uma dedicação. Na hora que não faturava nada era tranquilo. Quando fechou o primeiro grande contrato, houve a briga entre os sócios. Então isso é a realidade e a incubadora vem exatamente apoiar e ajudar nesse período, como a gente chama, é o período de amadurecimento e de maturação da empresa, né? Tem uma curva de amadurecimento da empresa e a incubadora ela age muito no momento onde a curva está ascendente. É esse o momento, é esse o ponto de apoio da incubadora. As perspectivas do empreendedorismo. Como eu havia falado antes, o Brasil passou a se preocupar muito com essa questão de empreendedorismo. Então, se nós olharmos todas as instituições públicas e hoje os órgãos de fomento, todos os fundos setoriais, ou seja, todas as instituições e o governo como instituição passou a se preocupar com esse tema e hoje nós temos várias ações para apoiar essa ação, essa cultura empreendedora, o empreendedorismo dentro do Brasil. Hoje você tem linhas dos fundos setoriais, de royalties do petróleo, royalties da área de telecomunicações, da área de informática, apoiando iniciativas incubadoras em parques tecnológicos. Você tem hoje a própria lei da inovação, que é uma vertente nova, e hoje nós estamos trazendo, o Brasil está com uma experiência que foi desenvolvida, baseada em experiências do primeiro mundo, da França, etc., trazendo vertentes onde essa troca de conhecimento entre a universidade e a iniciativa privada vai ser fundamental e trazendo benefício para todos os dois lados. Ou seja, então, hoje nós temos um campo muito fértil da criação de empresas dentro do Brasil. Hoje você vê o Sebrae tendo linhas de apoio e N projetos, tanto de fomento quanto de desenvolvimento de tecnologia, de treinamento para as empresas. Você tem várias outras ações de ONGs e de outras instituições ligadas com a cultura de empreendedora. Você vê programas em televisões voltado para o empreendedorismo, voltado para a cultura empreendedora. Ou seja, hoje isso é assunto entre os jovens. Isso é assunto numa rodinha de bar, se fala sobre abrir empresas, se fala sobre criar negócios. Em Stanford, por exemplo, tem um dia da semana que tem um encontro de jovens para conversar sobre empreendedorismo. Eles se reúnem num bar onde só se fala sobre negócio. Pessoas que têm uma ideia. Então é isso que a gente precisa começar a ter no Brasil e eu acho que isso vai ser uma realidade daqui a bem pouco tempo. Pessoas que vão estar pensando em negócios, pensando em oportunidades. Porque você tem recursos, hoje nós podemos dizer que existem recursos para apoiar essa iniciativa, você tem ferramentas de apoio como incubadoras, como parques tecnológicos, como outras ações de outras instituições. Você tem o governo, né, a entidade pública pensando nisso, você tem as universidades preocupadas com o empreendedorismo. Então, ou seja, todos os elementos, todos os personagens dessa ação estão preocupados com isso. Então, cada vez mais, hoje numa seleção da incubadora, se eu tenho 3 vagas, às vezes aparecem 10, 12, 15, 20 candidatos sem fazer uma grande divulgação. Ou seja, a quantidade de pessoas. Hoje, uma pessoa, ela olha o seu amigo, vê que ele montou uma empresa, viu que deu certo, e ele pensa, eu posso fazer isso também. Então, essa é a realidade hoje do Brasil que está acontecendo. Então, ou seja, a cultura empreendedora é uma realidade no dia a dia das empresas. Voltando a falar um pouco dessa ferramenta de apoio em incubadoras, eu falei como funciona, né, e como é fisicamente a incubadora. Só que a incubadora tem no dia a dia, como eu havia falado, oferece serviço para as empresas. Ou seja, as empresas se instalam fisicamente, a partir desse momento nós temos uma interação com essas empresas. Para fazer com quê? Para que depois de um certo tempo ela saia da incubadora. Enquanto ela está na incubadora, nós dizemos que elas são empresas residentes. Quando elas saem da incubadora, são empresas graduadas. Esse tempo, obviamente, varia de uma incubadora para outra. Por exemplo, incubadoras que são focadas na área de informática,
são 2 anos. Por quê? Porque uma tecnologia inovadora na área de informática, se em 2 anos ela não pegou, esquece, já se tornou obsoleta. Na área de biotecnologia, você precisa de 8, 10 anos. Por quê? Porque você precisa de testes e o retorno do mercado. Hoje, na incubadora da COP, que nós somos focados na área de tecnologia inovadora, são 3 anos, podendo chegar até 5 anos. Quanto mais inovadora, mais tempo ela deve ficar na incubadora. Para quê? Para se beneficiar desse ambiente protegido. Por que a gente chama de ambiente protegido? Ela está no mercado, obviamente, ela tem todas as obrigações, ela paga imposto, mas, por exemplo, tem uma redução de alguns impostos. Ela passa a ter uma pessoa que fica, como a gente chama de como se fosse um coach, um tutor dessa empresa, apoiando e analisando diariamente, ajudando essa empresa no seu desenvolvimento, nos seus problemas, vendo benefícios ou oportunidades para essa empresa. Então, por isso a gente diz que é um ambiente protegido. Mas a realidade, a dinâmica, é como ela estivesse do lado de fora. Então, ela passa esse tempo na incubadora se beneficiando desses serviços. Hoje, cada incubadora tem um mix de serviços ou de ofertas diferenciado, porque depende do tipo de empresas que estão na incubadora. Existem incubadoras normalmente ligadas à universidade, que são incubadoras de base tecnológica, mas existem incubadoras hoje ligadas a prefeituras, a instituições como a Fiesp de São Paulo, a Federação das Indústrias de São Paulo, tem um grupo de incubadoras. A Petrobras apoia algumas incubadoras para trabalhar com problemas que ela tenha. Então, ou seja, existem incubadoras que são setoriais, existem incubadoras que são tradicionais, aceita empresa de qualquer área. Nós somos uma empresa tecnológica, por quê? Porque somos um projeto da COP, que é um centro de pesquisa na área tecnológica, ligado a uma universidade. Então, isso dá a nossa vertente. Agora, isso você tem hoje várias realidades. Dentro do universo de 450 incubadoras, a quantidade de tipos diferentes de incubadoras é muito grande. Então, a incubadora, desculpa, a empresa, durante esse período, ela precisa fazer o quê? Ela precisa analisar o seu produto, ela precisa amadurecer o seu produto, ela precisa focar, coisa que dificilmente uma pequena empresa ou um empreendedor às vezes começa pensando, ele acha que pode fazer qualquer coisa, porque ele é empreendedor, ele quer todas as vertentes, ele quer todas as oportunidades, mas aí quando ele passa a ser empresário, ele precisa focar, encontrar um segmento, um nicho de mercado, onde ele possa ter as suas ações e focar todas as suas ações, todo o seu fôlego e, obviamente, os poucos recursos que tem, para quê? Para que consiga resultados. Então, durante esse período, é o período da incubadora, oferecendo marketing, divulgação, comunicação, assessoria jurídica, assessoria contábil. Isso é fundamental para o dia a dia. Você imagina uma empresa, quando abre e tem que lidar com o contador, acredita em tudo que o contador faz. Quem vai dizer para ele se o contador está certo ou não? Uma incubadora oferece uma consultoria para isso. Na área jurídica, ele tem que aceitar tudo que o advogado fala. A gente oferece uma assessoria, ou seja, a gente dá subsídio para que essa empresa esteja ligada e focada nas suas ações e não se preocupando com esse tipo de coisa. Agora, isso funciona na incubadora. Agora, como entrar na incubadora? Como fazer parte de uma incubadora? Cada incubadora, como eu falei, tem a sua realidade, seu tipo de empresa. Então, normalmente, uma incubadora tem um edital, onde vão ter os pré-requisitos e o tipo de empresa que pode. Então, por exemplo, a incubadora da COP, como eu falei, são empresas de tecnologia voltadas para inovação. Nós queremos quem é que vem, quem é o nosso público. São pessoas dentro da universidade que desenvolveram tese de mestrado e de doutorado normalmente, ou um aluno de graduação que tenha desenvolvido seu projeto final, uma inovação, que provavelmente engavetaria esse projeto, teria sua nota, ganharia o seu grau e procuraria um emprego ou trabalharia em alguma empresa. Nós queremos essa pessoa que ela venha fazer parte da incubadora e montar uma empresa, chamando amigos e montando isso e trazendo esse benefício de toda essa pesquisa, de toda essa inovação que foi desenvolvida, trazendo isso para o mercado, para que o país desenvolva. Então, como é que dá a solução? Como é que a seleção, desculpa. O edital é lançado, um X número de vagas. Que tipo de empresa? Ela tem que ser inovadora, mas ela tem que estar ligada, ela tem que ter uma relação com a universidade, no caso da COP.
tem que ser um fator de diferencial ela estar fisicamente dentro da incubadora ou fisicamente dentro da universidade. Se é uma empresa que pode estar no centro da cidade e ela vai se dar muito bem, não é esse o tipo de empresa que tem que fazer parte da incubadora. É aquela que tem que interagir com a universidade para desenvolver inovação. É esse o tipo de empresa que vem fazer parte da incubadora. Então, como é que funciona a seleção? A gente abre o edital, os candidatos apresentam uma pré-proposta, que é qual é o produto, qual é a ideia, qual é o mercado, o histórico de formação daquele grupo. Depois nós fazemos uma pré-seleção, aqueles que se encaixam fisicamente na incubadora, aqueles projetos que têm viabilidade, porque afinal de contas eu posso ter uma ótima ideia, mas preciso de 10 milhões e não tem 10 milhões, não adianta você montar uma empresa assim. Nós fazemos essa pré-seleção e aí depois oferecemos um curso de iniciação empresarial, onde vamos transformar aquela ideia num plano de negócio, aquele pré-projeto efetivamente num plano de negócio, onde nós vamos trazer consultores para fazer uma oficina no final e efetivamente você sair com um documento, com um plano de negócio que é levado ao conselho. O que é o conselho da incubadora? A incubadora tem uma gestão de coordenação, gerência, equipe técnica, mas tem um conselho maior, superior, que tem representante de todas as unidades do Centro de Tecnologia, o Centro de Tecnologia, toda a parte de estudos tecnológicos dentro da universidade, todos os centros de pesquisas que estão instalados na Ilha do Fundão. Então, todas essas pessoas se reúnem e analisam a proposta, se ela deve ou não fazer parte da incubadora. E aí, fazendo parte, ela se instala fisicamente e aí passa a ter o apoio da incubadora durante os seus 3 primeiros anos de vida, obviamente podendo ter uma prorrogação. Aqueles que não são selecionados, o que acontece? Eles têm na mão um plano de negócios feito por uma equipe altamente qualificada. Ou seja, a incubadora ela tem mais do que o papel de só apoiar as empresas que estão residentes. É apoiar qualquer iniciativa ou qualquer ideia que as pessoas tenham. Então, você vem fazer a seleção, sai com um plano de negócios onde mostra se o seu negócio é viável ou não é viável, mesmo fora da incubadora. A incubadora de empresas da COP, apesar de ter esse nome tão forte, ela aceita, ou todas as pessoas que têm um projeto inovador, elas podem vir não somente ligadas à universidade ou não somente ligadas à COP. Isso é uma característica também muito grande de todas as incubadoras. Existem até algumas incubadoras que só aceitam pessoas da própria universidade aonde tem essa incubadora. Mas no caso da COP, nós temos uma ação ou um objetivo maior, porque somos de uma universidade federal, onde os recursos que mantêm essa universidade é recursos de toda a sociedade. Então nós aceitamos projetos de qualquer pessoa, de qualquer universidade, de qualquer instituição ou qualquer pessoa que tenha um projeto e que seja inovador e que queira fazer parte de uma incubadora, onde o benefício da incubadora seja o diferencial. Essa é a realidade da incubadora de empresas da COP. Nesses 14 anos, quase 14 anos de experiência, eu comecei lá no início. E qual é o grande barato desse projeto de você ver as incubadoras, né? Eu entrei nesse movimento em 94, no movimento de incubadoras do Brasil, ou seja, eu vi esse crescimento das outras incubadoras, desse movimento. Hoje está falando sobre empreendedorismo em vários lugares, em várias instituições, ver projetos ligados ao empreendedorismo. Isso é muito gratificante e é muito legal perceber que você faz parte de alguma coisa que está mudando a cara do Brasil, ou que quer mudar a cara do Brasil, que está trazendo oportunidade para os jovens. Então eu acho que cada um de nós deveríamos pensar o que nós podemos fazer para sermos empreendedores no nosso dia a dia, sermos empreendedores dentro da instituição, sermos empreendedores dentro da nossa empresa, dentro de sala de aula. O que nós podemos fazer? Para quê? Porque isso cada vez mais pode trazer benefícios para a gente. Eu acho que isso é o grande barato da cultura empreendedora, é o benefício que isso vai trazer para mim, para você, para o Brasil como um todo. Então é essa massa de pessoas empreendedoras que vão fazer realmente a diferença e que faz a diferença em vários países e que fará a diferença cada vez mais no Brasil. Eu e o professor Luiz Walter gostaríamos de agradecer muitíssimo a participação do Marcelo Cunha, uma participação muito positiva, muito esclarecedora. Eu acho que você já tem agora mais claro o tema do empreendedorismo
pelo olhar da incubadora de empresas. Obrigado, Marcelo Cunha. E queríamos também agradecer em particular a Regina Fátima Faria, que é a gerente da incubadora de empresas da Copa FRJ, com quem fizemos também os primeiros contatos, com quem conversamos longamente para poder preparar a aula de hoje. Então, muito obrigado e até a próxima aula com uma nova entrevista. Obrigado.